Não pelo seguinte, o Palmeiras tem a vantagem de jogar o segundo jogo em casa com uma vantagem do empate 0-0 e é melhor time do que o Libertad e não vai repetir a atuação que teve lá no Paraguai. Segundo, o jogo contra o Bahia é no Allianz Parque, não tem viagem no meio. Então você joga contra o Bahia em casa, pode descansar o domingo, a segunda, claro, descansar voltando a treinar levemente, aquela coisa de recuperar os jogadores que estão mais desgastados. Você tem aí praticamente domingo todo, segunda toda e quase que a terça toda. São 3 horas, são 72 horas de intervalo entre um jogo e outro, sem viagem no meio. O Palmeiras está se aproximando, está em ascensão no Campeonato Brasileiro. Para que você vai abrir mão do Campeonato Brasileiro, botar um time todo de garotos, arriscado a perder, e aí já está um pouco distante do líder, ficar realmente fora, quase que sem condições de brigar no Brasileiro, a não ser por Libertadores da América, se você pode, nessa ascensão, ganhar do Bahia, esperar alguns tropeços lá na frente, como está acontecendo, estão acontecendo, os times da frente estão perdendo pontos que não se esperavam, e quem sabe em algumas rodadas, 4, 5 rodadas, você se aproximar, para ter chance aí nas últimas 3 rodadas do Brasileiro, brigar por título, quem sabe, ou se não por título, para muito próximo do título. Eu acho que as condições são favoráveis ao Palmeiras, essa coisa, se o Palmeiras tivesse uma viagem para Salvador no meio, tivesse em desvantagem contra o Libertad, tivesse que reverter a situação, aí é claro, bota o time de garotos, poupa todos os jogadores. Eu acho que contra o Bahia, o máximo que você pode fazer é tirar aqueles jogadores em que a fisiologia diga, ó, esse cara vai estourar o músculo, é aconselhável que não jogue, dá mais aí 96 horas de descanso. Fora isso, eu entrava com o máximo que pudesse colocar em campo de força máxima para não abandonar de vez o Campeonato Brasileiro e que o Palmeiras está junto com o Grêmio em franca ascensão. A garotada do Palmeiras é uma garotada testada e aprovada, né? Quando a gente fala de garotada do Palmeiras, a gente não está falando de aparecer lá um nome que ninguém sabe quem é. A gente está falando de jogadores que, inclusive, no período mais pesado aí da Covid, entraram e seguraram o rojão, a exceção daquela derrota em Goiás, que eu considero ali já era a raspa do tacho mesmo, né? Um homem a menos. O Luiz Adriano tendo se machucado durante o jogo. O Palmeiras quase ganhando o jogo antes de perdê-lo. Acho desculpável aquela derrota. Mas fora isso, toda vez que o Palmeiras chamou os reservas, e no caso do Palmeiras, leia-se garotada, garotada testada e aprovada, eu acho que é uma condição muito boa. Não são os garotos desconhecidos e os garotos que nunca jogaram ou nunca jogaram juntos que a gente vê em outros times em que a gente faz essa proposta. Não, mas o prof, A garotada do Palmeiras hoje é a confiável. garotada, mas aí você tá falando da garotada que é titular. A gente tá falando do Veron, do Gabriel Menino, do Wesley, que era titular, já se contundiu, o Patrick de Paula, que também já se contundiu. Se a gente tá falando em tirar o pé e usar a garotada, é usar Gabriel Silva, é usar Marcelo, Teves, Renan. é usar a garotada, Todos de uma É vez, isso que eu não. quis dizer, Bruno. É Todos isso que eu de uma quis vez, dizer. não. Dá uma mesclada em função, eu acho também da fisiologia. Eu teria o mapinha da fisiologia na mão. Tá. Quem é que eu não posso usar? Quem é aqui que está na condição do sabendo usar não vai faltar? Então é aí que eu enxergo. Né? Tá. Uhum. Você também, Nicola? O Não, Nicola não vou com tiraria o força pé, que eu máxima. conheço o Nicola. Eu tô mais, não, eu tô mais Ai. tô mais pro professor do que pro Cícero. Porque, cara, Libertadores é muito importante, né? Se você eventualmente é eliminado pelo Libertad na terça-feira, isso geraria enormes problemas para a sequência do trabalho. Eu faria o possível para ter 100% da força na partida de terça-feira e colocaria para o confronto contra o Bahia em casa, no sábado, um time que tivesse qualidade. Seria uma mescla entre titulares e aqueles que podem ser titulares. Assim, o Palmeiras de ontem nem teve sua força máxima, né, Bruno? Porque ainda continua com problemas. Por exemplo, o Luiz Adriano ainda não voltou, você teve o Emerson Santos entre os titulares, enfim. Eu tentaria marcar ou montar um time com titulares e reservas, priorizando a terça-feira.